Olá, meus amados irmãos e amigos. Obrigada por estarem mais uma vez assistindo o canal da Cris. Meu nome é Cristina e o meu canal é Cristina C. Ferreira. Eu agradeço vocês por mais uma vez estarem aqui comigo. Eu venho aqui complementar o vídeo que eu coloquei a respeito de uma experiência pessoal com anjos, não é mesmo? Vamos saber o que é anjos de guarda, espíritos familiares, espíritos protetores, a respeito do Livro dos Espíritos. O que Kardec nos ensina a respeito disso? E essas são as questões. Nós vamos pular o ensinamento, que nós estamos fazendo, para as questões 489 a 495. E nos ensina, questão 489, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? A resposta é: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Esta foi a resposta que nós recebemos. Na questão 490, pergunta: que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? E a resposta que nós temos é: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, nosso anjo guardião ou espírito protetor, ele é de uma ordem elevada. Não é um espírito qualquer, mas é um espírito de uma ordem elevada. Nós sabemos que existe no plano espiritual uma ordem, Se quem já estudou um pouquinho na parte espiritual sabem que exigem como se fosse uma pirâmide da ordem dos espíritos, Então, os anjos de guarda, os anjos protetores, são de uma ordem elevada, ok? Na questão 491, pergunta: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, o espírito protetor, ele está aí para estar dando um bom ânimo, os bons conselhos, lhe dizer: olha, não vai por este caminho, vai por esse, É como soprar no seu ouvido, a lhe dizer: olha, não é bem por aí, pense novamente, veja o que você está fazendo, ok? Na questão 492, pergunta: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? E a resposta que recebemos é: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são só de que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, muitas vezes para nós pensamos que a nossa existência é longa, mas a nossa vida corpórea é bem curta. Mas a vida do espírito é longa, Porque nós estamos sempre vindo aqui para evoluir. E lembrem-se que nós nunca vamos para baixo. Nós não degredimos. Eu não sei muito bem como dizer. Nós não decrescemos. Nós sempre
crescemos, vamos sempre para cima. Então, são as vidas corpóreas que nós temos, né? Um corpo físico, corpórea, tá bom? Então, ele está sempre conosco. Na questão 493, pergunta: é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E a resposta que nós temos é muito interessante. O espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher para seus protegidos seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Você tem um anjo guardião. E esse anjo guardião, seu espírito protetor, ele tem o direito de escolher. E ele pode dizer, olha, eu sou simpático a essa pessoa a quem eu vou proteger. Então eu gostaria de ser esse espírito protetor para essa pessoa. Eu quero ser o anjo guardião para Cristina. Para outros, é dito ao espírito protetor, ao anjo de guarda, olha, você vai proteger a Cristina, porque é a sua missão, é seu dever guardá-la e protegê-la. Então, vamos pensar bem nisso. Os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos familiares ou protetores, muitas vezes é uma missão, é uma ordem dada a eles de nos proteger e nos guardar, ok? Então, há uma diferença que sim, para alguns, eles podem ser escolhidos e dizer, são simpáticos a mim, eu gostaria de protegê-los. Para outros, é dado como missão ou ordem, ok? Na questão 494, o espírito protetor fica fatalmente preso à pessoa confiada à sua guarda? A resposta é: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, neste caso, outros espíritos protetores substituem. Então, nós nunca estamos desamparados. Sempre há um anjo protetor, um espírito familiar a nos acompanhar e nos proteger. Então, vamos dizer assim, um exemplo, né? Se há um guarda que está de plantão em um local fazendo uma segurança e ele precisa ir fazer uma outra missão, o chefe dele manda um outro guarda substituí-lo naquele momento. Então, aquele local nunca fica sem proteção. Então, da mesma forma que isso acontece nos locais de trabalho, também acontece conosco. Nós nunca estamos desprotegidos. Há sempre um anjo de guarda a nos proteger, um espírito familiar a estar conosco e nos proteger também, ok? Na questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar rebelde aos seus conselhos. Então, vamos prestar bastante atenção nesta parte, que é a última questão da nossa lição hoje, ok? Então, a resposta é dada. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis.
e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. E então o homem, quem tapa os ouvidos, o protetor volta, desde que este o chame. Então, nesta primeira sentença, nós vimos que o espírito protetor, o anjo de guarda, ele se afasta, mas se você o chama novamente, ele vem ao seu auxílio. Compreende? Porque você tampou os ouvidos aos conselhos que o anjo de guarda está sempre lhe dando. E você prestou mais atenção aos espíritos inferiores que estão lhe influenciando. Então, não quer dizer que você perdeu a sua proteção, mas você está dando mais atenção aos espíritos inferiores, ok? É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós esses seres tão superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos liguem na terra? Então, os anjos de guarda estão sempre ao seu lado. São seres que você não vê, mas estão sempre contigo. Mais do que aqueles que você o vê, são os seus anjos guardiões, que estão sempre ao seu local. Sempre onde você está, o seu anjo guardião está com você. Você não o vê, mas ele está sempre ali protegia. Eles se acham ao vosso lado pela ordem de Deus. Foi Deus quem os ordenou. Aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Quer nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, às vezes, nós pensamos que estamos sozinhos, que ninguém está conosco. Mas dentro da nossa alma nós sentimos que algo está acontecendo. Você tem uma intuição, um pensamento, algo que vem à sua mente, uma ideia, não é? Às vezes você senti um perfume, ou senti uma paz interior. De onde vem? Vem do seu anjo de guarda. Vem do seu espírito protetor, seu espírito familiar que você não vê, mas está sempre contigo. Ok? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas,
quantas vezes no dia solene não se ver esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não te fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em que lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar presente. Então, não tente esconder nada do seu anjo de guarda, porque o seu anjo de guarda está sempre presente. Então, não adianta tentar, eu não vou fazer isso, ou eu não vou falar aquilo, porque o seu anjo de guarda vai estar sempre ali. Está certo? Ele vai estar sempre observando tudo que você faz. Ok? Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornarei a vossa existência. Vamos, homens, coragem, nos diz o Livro dos Espíritos. Nos encorajando, tenha coragem, fale com seu anjo de guarda, ok? Mantenha a comunicação com seu anjo guardião. De uma vez por todas, o Livro dos Espíritos nos diz, de uma vez por todas, chame o seu anjo guardião quando você precisar de uma ajuda. Gente, só um minutinho, que eu tô com sede. Eu peço desculpa, mas eu tô com a garganta seca. Então, tenha coragem. Fale com seu anjo guardião, converse com ele. Quando você tiver uma dúvida, não esqueça que você tem um anjo amigo, um ombro amigo, que vai lhe dar um conselho quando você estiver em dúvida. Você tem um espírito familiar que vai estar sempre lhe aconselhando. Não tenha dúvida disso. É verdade, está no Livro dos Espíritos, ok? Desculpa, mas eu tô com sede. Então, eles nos diz: de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai na nova senda, que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagram a uma tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nos vos influenciamos as almas, estando embora milhões de léguas distante de vós. O espaço para nós é e não obstante viverem noutro mundo. Os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Ok? Então, os espíritos estão sempre em conexão conosco. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Então, nós não temos condições
humanas para compreender as qualidades dos espíritos. Mas ficai certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela com o Pai pelo Filho. Alegra-se quando ouve no bom caminho, sofre quando ele despreza seus conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí-vos os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, para que repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? E assina São Luís, Santo Agostinho. Então, essas respostas, 495, vieram de São Luís e Santo Agostinho. E termina com um pouquinho mais. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrada a distância que medeia entre os mundos. E ao contrário, grandiosa, não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de uma vez para eles, a distância que vai de um mundo a outro e menor do que a neste planeta separa os continentes? Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários, veículo imenso da transmissão de pensamentos, como o ar, para nós, o da transmissão do som. Então, todos nós sabemos que há anjos, ok? E confirmado através do Livro dos Espíritos, e existem muito mais outras questões que vão revelar muito mais respostas. E eu convido a todos a lerem mais questões, que nós iremos estudar, claro,
mas esta é para complementar esta lição do que eu disse anteriormente. Há anjos em todos os lugares. Em todos os lugares. Acredito, há anjos guardiões e há anjos em todos os lugares. Eles nos curam, eles nos aconselham, eles nos dão paz. O que nós precisamos é ouvir. Nós temos que ouvir, né? Nós temos que dar o nosso ouvido aos bons conselhos, certo? Eu espero que todos tenham gostado desta lição. Eu espero sinceramente que eu possa transmitir a cada dia uma pequena lição, um pequeno auxílio do Livro dos Espíritos, das minhas experiências pessoais, e que você continue conosco aqui no canal da Cris. Se você ainda não subscreveu, subscreva o canal, convide seus amigos, compartilhe os vídeos. Se tiver alguma pergunta, por favor, faça sua pergunta. Eu estarei aqui, sempre que puder. Um grande abraço da Cris, Deus te abençoe, continue conosco sempre. Muito obrigada, mais uma vez, por ouvir essa lição. Um grande beijo e abraço da Cris. Deus abençoe. Hoje e sempre.